de fevereiro, segunda-feira de carnaval. Câmeras de segurança mostram o ex-presidente Jair Bolsonaro chegando à Embaixada da Hungria, em Brasília. As imagens reveladas esta semana indicam que Bolsonaro passou 43 horas por ali. O episódio originou uma investigação da Polícia Federal sobre os motivos da visita. Segundo os advogados de Bolsonaro, a hospedagem, que incluiu 2 pernoites, serviu para manter contatos com autoridades do país amigo. Cid falou por aproximadamente 2 horas por videoconferência sobre o inquérito das joias sauditas recebidas por Bolsonaro e sua mulher Michele. No dia 26 de março, o general Mauro César Lorena Cid, pai de Mauro Cid, também prestou depoimento, já que o militar também é investigado pela suspeita de vender presentes oficiais recebidos pelo casal Bolsonaro. Atualmente, agentes brasileiros trabalham com as autoridades norte-americanas investigando o caso e devem visitar as cidades de Miami, Orlando, Nova York e Wilson Grove para ouvir os comerciantes das lojas onde as joias foram vendidas e depois recompradas. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. E Alexandre de Moraes acabou não tomando nenhuma medida contra essa suposta e aparente tentativa de fuga de Bolsonaro. Com isso, surgiram versões de que o Poder Judiciário está com medo, Bolsonaro se sentiu mais confiante, os bolsonaristas comemoraram a decisão, mas, pelo visto, a coisa não é bem assim e você vai ver nesta edição que a situação do ex-presidente é muito ruim, mas não só é muito ruim, como muito pior do que não só o bolsonarismo, mas até quem quer vê-lo atrás das grades, pagando por seus crimes, pensa. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania e que frequentemente ou pela primeira vez assiste aqui a um de nossos vídeos, que considere inscrever-se no canal. Se for se inscrever, se aprovar o trabalho aqui, por favor, curta e compartilhe o vídeo, que assim você ajuda o canal a ganhar alcance e se você gosta do trabalho que fazemos, isso faz todo sentido. Senhoras e senhores, o que acontece aqui é que o Bolsonaro não está surfando nas ondas da impunidade como ele pensa. O Alexandre de Moraes não tomou nenhuma medida contra ele e depois de não ver crime, o Bolsonaro então se animou e voltou a pedir o passaporte dele. Devolve o passaporte, Xandão, já que eu não tentei fugir, então quer dizer que eu não vou fugir se eu sair do país e for para Israel, um lugar onde eu posso ficar para todo sempre, que nem a Força Aérea, nem a Marinha, nem a Aeronáutica vão conseguir me tirar daqui. Bom, o fato é que o PT viu uma decisão política de Alexandre de Moraes. Na visão dos petistas, ele tomou uma decisão política ao arquivar a investigação sobre a estada de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria por uma razão muito simples. Parlamentares do PT e de outros partidos de esquerda avaliaram que o Moraes tentou acalmar a coisa, até porque não adianta tomar medidas contra ele agora e provocar um grande burburinho, porque na verdade ele já não tem como fugir e já não tinha como fugir. O fato é que a Polícia Federal alega que a estadia de Bolsonaro na Embaixada da Hungria era novidade para o público, mas não para a Polícia Federal. O Moraes determinou então que a Polícia Federal aprofunde as investigações sobre os certificados falsos de vacina de Jair Bolsonaro por uma razão muito simples, minha amiga, meu amigo. Não há nenhum risco de impunidade de Bolsonaro, porque as investigações
estão a todo vapor. Como você viu, ontem mesmo, o Mauro Cid esteve na Polícia Federal monitorando, colaborando com o FBI e com a Polícia Federal, que estão lá juntos caçando toda a história da venda de joias por Bolsonaro. Combina com tentativa de amaciar para Bolsonaro isso? Faz sentido a Polícia Federal estar lá fazendo todas essas investigações, indo aos Estados Unidos, levando Mauro Cid lá para tirar dúvidas do FBI e da PF. Veja só, essa reportagem se espalhou pelo país. O Mauro Cid estava lá dando orientação para o FBI e para as autoridades brasileiras, para a PF brasileira, sobre onde foi, como foi vendido, tudo para eles trazerem os elementos para o inquérito das joias que vai acontecer agora. Esse inquérito das joias ele vai ser um acontecimento agora no mês de maio. Vai haver a denúncia à Polícia Federal e também do caso da vacina depois da investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal vai buscar provas, vai fazer outra viagem para os Estados Unidos. Ou seja, não combina com essa tese de impunidade. Mas a coisa fica pior ainda para o bolsonarismo. A PF e o FBI ouviram, como você viu na reportagem, o Mauro Cid ontem, enquanto ele dava dicas para o FBI, não era nem para a PF. Sem passaporte, monitorado pela Polícia Federal e à espera do pior. E aqui você vai ver nessa reportagem a verdade sobre Bolsonaro. Sem passaporte, monitorado pela Polícia Federal e à espera do pior. Contagem regressiva para o julgamento de Bolsonaro. Melhor Bolsonaro esperar sentado a devolução do seu passaporte apreendido em 8 de fevereiro pela Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes, que preside o inquérito. Sentado, não. Melhor que espere deitado e que a sua defesa não perca tempo em pedir outra vez a liberação do documento. Moraes não tem pressa em responder a qualquer pedido e muito menos disposição para restabelecer as condições de ir e vir de Bolsonaro. Ir e vir dentro do Brasil sem problema. Bolsonaro goza de pleno direito desde que respeite certas restrições. Por exemplo, ele está proibido de se comunicar com os outros investigados. Não é aconselhável que volte a investir contra a justiça como já fez tantas vezes. Ir para o exterior tiraria Bolsonaro do radar imediato da Polícia Federal. Ele pode não notar, mas é monitorado o tempo inteiro. Uma vez no exterior, em território governado pela extrema-direita, talvez desejasse ficar por lá sem data de retorno. Férias, exílio, é óbvio que se ele ficou nos Estados Unidos todo aquele tempo, sendo que ali seria muito mais fácil de extraditá-lo, imagina em Israel ou na Hungria, não é? Vai saber o que se passa na cabeça dele. Nem aos filhos ele confessa. Todos se disseram surpresos com a decisão do pai de aproveitar parte do carnaval e se refugiar na embaixada da Hungria. Carlos, sempre Carlos, é o filho mais ligado a Bolsonaro, é também aquele que o pai machuca sem piedade. Bolsonaro o obrigou a candidatar-se vereador e derrotar a própria mãe. Bolsonaro não admite, mas está preocupado com sua capacidade em declínio de atrair multidões. Com as chaves dos cofres públicos nas mãos e o poder que o cargo de presidente lhe conferia, era fácil. Agora, a gente está vendo que para fazer aquela mega manifestação em São Paulo, foi gasto uma fortuna de dinheiro. Os ônibus, isso eu testemunhei, minha amiga, meus amigos. Eu moro na região da Avenida Paulista, onde ele fez a manifestação. Eu acompanhei desde a noite anterior, ônibus e ônibus chegando. Quem é que, sem interesse algum, sai da sua cidade, muitas vezes do outro lado do país, para fazer uma viagem dessa, só para bater palma para Bolsonaro? Ora, tenha santa paciência, todo mundo sabe que aquilo foi fabricado, e não é tão difícil você fabricar uma manifestação, basta ter dinheiro. De resto, a expectativa de manter-se no poder operava a seu favor. Essa expectativa transferiu-se para o seu sucessor. E Bolsonaro vive hoje a contar os meses, os dias e as horas que o separam de uma mais do que certa condenação. Se fosse condenado só pelo golpe, que fracassou, mas ele vai ser condenado por muita coisa. E ainda tem a condenação da Covid, da pandemia de Covid, que há
centenas de milhares de mortes atribuídas a ele. E por que é que ele está sendo monitorado? Nesse momento, o filho dele está na Hungria, defendendo o Cid, preso de 8 de 1, e elogia o Elon Musk lá na Hungria. Por que ele está na Hungria? Por que ele tem eleitor na Hungria? Claro que não. Ele está lá preparando o terreno para o pai, porque ele acredita ainda numa fuga. Bolsonaro e Tarcísio fecham acordo para a eleição de 2026 para o Senado. O Bolsonaro vai indicar um senador por São Paulo e o Tarcísio outro. Após 6 desistências, deputada negra do PT será a relatora do processo contra Brazão. Todo mundo pulou fora disso, porque ontem, inclusive, o jornal Globo noticiou que o Brazão deu R$1,5 milhão para o União Brasil antes de ser preso, na verdade, para tentar comprar impunidade. E muita gente já está preocupada em se meter com a relatoria do processo contra Brazão, porque absolvê-lo não dá, e se condenar, ele tem muita coisa para falar de meio mundo ali na Câmara dos Deputados. O Pacheco atacou o governo Lula porque o STF está para aprovar a reoneração das empresas. As empresas vão ter que pagar imposto e estão usando os seus deputados que elas financiam para impedir isso. Fux matou no peito e pediu a vista sobre a reoneração das empresas. Não é? O Fux é melhor, quanto menos falar do Fux, melhor. Mas o Barroso votou a favor da reoneração das empresas, ou seja, de fazer as empresas voltarem a pagar imposto, e aí só precisa de mais um voto e vai passar mole isso no STF. E o PT é o único partido do país que cresce. MDB, PSD e PL estão crescendo à véspera das eleições, e o PT pela esquerda. O PT ainda é o que o Brasil tem para enfrentar a direita. E o Bolsonaro é aconselhado a indicar Michele à presidência para pressionar o Tarcísio de Freitas a ser mais bonzinho com o bolsonarismo. Ou seja, ele teme a concorrência da Michele. Mas seja como for, na verdade, a Michele quer ir para o Senado porque ela sabe que não tem competência para ser presidente. Bom, o Google está moderando agora anúncios de políticos no período eleitoral, mas toda essa conversa aí acaba prejudicando, não é, a audiência, a comunicação, e o que se precisa fazer é não jogar a criança jogar fora a criança junto com a água do banho, não é? E fazer uma política que não seja liberticida e também que não seja opressora na legislação eleitoral desse ano. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.